Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Vivax. Eu sou Gabriel Polo, estou técnico em paisagismo e hoje a gente vai conversar com a arquiteta empreendedora Juliana Maggioli. Seja muito bem-vinda, Ju. Muito obrigada, é um prazer. Prazer é todo nosso te receber aqui no estúdios Rede Vivax TV. Bom, vamos conversar então sobre a influência do paisagismo na arquitetura e vice-versa, que é um assunto que eu particularmente sou apaixonado. Sou apaixonado por arquitetura, por urbanismo e todo esse movimento verde que vem acontecendo aí, principalmente da pandemia para cá, que tem impulsionalizado tudo o processo, né? Acelerado tudo. Sim. A atividade de arquiteto e de paisagista, o paisagista que a gente pode até pensar que dependendo da escala, ele se mistura com a ideia do urbanista, ele é muito difícil separar exatamente, mas eu acho que uma coisa com relação à escala já ajuda a gente a diferenciar um pouco. Então, o urbanista, como a próprio nome diz, já está pensando na cidade como um todo, sistemas maiores. O paisagista, se a gente for pegar o termo, ele significa quem projeta paisagem. Hoje a gente associa muito a áreas verdes, né? Toda essa parte de parques, mas na verdade é paisagem como um todo. E dentro da atividade de paisagista, a gente pode pensar que ele pode, dentro de um range, né, de uma escala, ele pode estar mais próximo de um urbanista, pensando em parques, por exemplo, equipamentos urbanos completos, né? Então, por exemplo, um equipamento urbano completo seria o Parque do Ibirapuera, por exemplo, que tem o seu lago, tem a sua parte de atividades físicas, alimentação, lazer, de modo geral. Tá pensando muitas atividades possíveis dentro desse equipamento. Mas o paisagista, eu acho que no vocabulário normal do dia a dia, no nosso imaginário hoje em dia, eu acho que ele está mais ligado ao paisagismo na escala menor, na escala privada. Sim, na exato. Escala da casa, do edifício, e muito ligado à parte verde mesmo, ou à parte externa, que normalmente a gente, hoje em dia... Quase não tem. Ou faz muito tempo que não se pensa em parte externa seca, completamente seca, né? Sim. Então, agora, pensar... Aí, essa sua pergunta é muito legal, porque ela remete à própria história da arquitetura, quando, no modernismo, mais ou menos 100 anos atrás, o método construtivo começou a permitir que o que é dentro possa se mesclar com o que acontece fora. E aí, sim, que essa sua pergunta é maravilhosa, porque já começa a se fundir a casa e o jardim, a parte externa com a parte interna. E aí fica difícil de diferenciar o arquiteto do arquiteto paisagista nesse sentido. Sim, exatamente. E só pra gente voltar um pouco no começo, como é que começou a sua paixão pela arquitetura? A arquitetura começou quando eu era criança. Eu sempre gostei de desenhar, mas por algum motivo eu gostava muito de desenhar plantas. Eu lembro que eu cheguei a fazer um mapa de uma cidade imaginária, provavelmente baseada no meu percurso do dia a dia, escola, clube, enfim. E imaginei essa cidade vista de cima, então essa ideia da planta me fez, inclusive, lá pelos meus 6, 7 anos, por sorte, eu ainda tenho guardado isso em casa. Que legal. Recortes de jornais. Eu era viciada em pegar o jornal de domingo e recortar as plantas que eram propagandas, na verdade, de empreendimentos que estavam saindo ali no momento. A família vendo isso, desde sempre, se referia a mim. Vai ser arquiteta. Talvez se eu fosse menino, tivessem me perguntado se eu ia ser engenheira, né? Mas eu acho que já tem um estigma também de a menina não ser engenheira e muitas meninas acabam também optando pelo curso de arquitetura sem pensar muito a respeito. Então, por algum motivo, eu acho muito legal pensar o funcionamento ou como as pessoas lidam com o espaço. Massa. E é bem interessante, inclusive, isso, porque, bom, de pegar, sei lá, na época dos nossos pais, talvez, nossos avós, a gente tinha espaços amplos, casas grandes, apartamentos maiores, e hoje em dia, não sei se é o seu caso, mas eu moro num apartamento de 35 metros quadrados. Como lidar com esse espaço e como inserir
vegetação ali, né? Sim, como ter um espaço um pouco mais agradável, né? Exato. Sendo tão pequeno. É uma tendência natural do adensamento urbano, ou seja, cada vez mais denso, cada vez mais caro o metro quadrado. Acontece um fenômeno bem interessante hoje em dia, que é, apesar de estarem menores, dependendo do empreendimento, a incorporadora, ou, enfim, o responsável por esse projeto consegue passar uma ideia de ser algo bastante interessante por estar envolvido com outros serviços dentro daquele, por exemplo, daquele edifício. Então, apesar de você morar num apartamento pequeno, não sei se é o seu caso, Gabriel, mas você tem a lavanderia comum, você tem a piscina comum. Então, a ideia de morar num apartamento menor, que é mais possível pagar, se a gente comparar, se a gente entender quanto vale o metro quadrado hoje numa cidade como São Paulo, perto do centro da cidade, mas eu tenho coisas a mais que eu não teria. Por exemplo, uma piscina aquecida em formato de raia. Sim. Por exemplo. Os apartamentos antigos, ou as casas antigamente, elas não pensavam em dividir espaços comuns. Tinham poucas áreas de lazer comuns, mas eles em si já eram maiores, eram mais amplos. Tanto os cômodos na sua área, como na altura também, pé direito, né? É bem interessante comparar apartamentos que existem até hoje dos anos 50, 60 e os que são feitos hoje em dia. É quase desleal, na verdade, essa comparação, né? Sim, Quase desleal. sim. Se pegar meu prédio, por exemplo, são, sei lá, acho que 12 apartamentos por andar, todos eles com no máximo 50 metros. Zero infraestrutura no condomínio. Então no seu caso é direto ao ponto mesmo. É direto ao ponto. Curto, seco e grosso. Sim. Então, assim, eu tô do lado do terminal Bandeira, tipo, bem no centrão. Então, assim, esquece área de lazer, esquece área verde, esquece área urbana. Mas você tem a vantagem da infraestrutura. Depende. Até onde é vantagem, até onde é desvantagem. Porque tem fuligem, tem barulho, tem... Sim. Então, assim... Mas pensando em deslocamento, é muito bom estar perto de tantas possibilidades de transporte público. Sim, porque com não é que você certeza. está perto de um metrô, você está perto de várias linhas de metrô, de várias linhas de ônibus. Perfeitamente. E aí a gente entra no outro ponto, que eu não sei se você conhece por esse termo, mas é da biofilia. Que é justamente o bem-estar que o verde, que a natureza causa no ser humano. Tanto em questões psicológicas, quanto saúde mesmo. Sim. Saúde física, saúde respiratória, enfim. Essa teoria de que o homem tem essa tendência inata a estar em contato com a natureza, ou buscar o contato com a natureza. Exato, exato. Tá bem na moda essa palavra hoje em dia, essa ideia hoje em dia, né? Sim. Acho que a pandemia acentuou bastante, mas, na minha opinião, existe Na minha opinião, existe uma outra corrente ou tendência bem interessante que acontece hoje em dia, que eu acho que independe da pandemia. Ou seja, se não tivesse acontecido nenhum problema de clausura, como a gente passou recentemente, ela estaria lá. Que a cada tantas décadas, tantos anos, uma ideia nostálgica, uma nostalgia volta a fazer parte de alguma parte da sociedade. Então, nostalgia aqui, eu quero me referir, inclusive, a uma ideia romântica de volta à roça, de volta ao campo. Sim. Então, é um certo rechaço da cidade, com uma ideia de um passado que muitas vezes nem foi vivido, que nem existiu, mas da coisa mais primitiva, mais natural, mais bruta, no sentido de primária, né? Que, inclusive, eu acho que aí todo mundo vai concordar como explodiu o assunto dos alimentos orgânicos hoje em dia. Sim. Né? Seria uma espécie de êxodo, tipo, ao invés de rural, urbano. A galera sai do centro e vai pro interior de novo. Nem que seja na saudade, nem que seja no sentimento. Então, a pessoa muda a alimentação dela, ela começa a comprar alimentos orgânicos, porque acredita que é uma forma de estar mais em contato com o que seria natural. Primeiro, né? Sem tanta interferência do homem. Sim. E a pessoa, às vezes, nem pesquisa para descobrir como aquele alimento orgânico é feito, ou como ele chega até a casa dela, né? Sim, exato, que é um perigo, na verdade. Mas, voltando ao tema da biofilia, para o nosso assunto, que é mais ligado ao paisagismo,
essa ideia romântica de volta ao passado também traz um questionamento sobre a quantidade de industrialização ou de coisas artificiais em volta da gente, né? Então, antigamente, nesse mesmo modernismo que eu estava falando recentemente, né, há pouco, de uns 100 anos atrás, o arquiteto, ele tinha a possibilidade, não eram todos, tá? É bom deixar claro, mas existia essa possibilidade de o arquiteto pensar o mobiliário junto com a arquitetura, junto com o jardim ou o paisagismo, às vezes até a tapeçaria, ou seja, tudo integrado pela mesma pessoa, né? E com o passar do tempo, essa coisa muito artesanal, ela se perdeu, o que é natural. A indústria chega e tudo fica mais pasteurizado. Uhum. Junto com isso, a gente vem... Vamos ser um pouco mais concretos, né? Porque eu sou um exemplo dessa pessoa, tá? Então, não precisem pensar que eu estou criticando alguém, porque eu sou a pessoa que tem plantinhas em casa. Uhum. Inclusive, a gente se conheceu assim, né, sim, Gabriel? Sim, exato. Então, eu acho que existe um certo alívio de não estar apenas envolto por coisas feitas na repetição. Então, eu, por exemplo, gosto de objetos antigos. Eu tento buscar objetos da década de 50, 60, mas na mesma linha, isso é interessante a gente pensar. Talvez por esse motivo, teria que investigar mim mesma, seja tão importante para mim ter as plantas. Porque, de alguma forma, a gente está conversando com um momento onde a coisa natural estava mais presente, a coisa feita pelas mãos estava mais presente. Sim. Eu tenho na minha cabeça meio bagunçada, que assim, eu ter plantas em casa, a gente tem, sei lá, uma geladeira, tem um fogão, tem uma mesa, tem um sofá, e tem planta. A planta, além de ser um mobiliário vivo, ela tá no constante movimento. Sim. Seja de crescer, tanto folha, quanto raiz, quanto largura, quanto tem, tipo, sei lá, micro-organismos ali no solo, tem alguns insetos nas folhas, gera ali um movimento. Sim. E o ser humano é movimento, a gente tá sempre correndo. Acho que é justamente por conta disso que a gente precisa estar conectado com a natureza. Pra gente conectar com esse movimento natural. Porque a gente é assim, né? Exato, a gente é movimento, a gente é ação. Sim. E acho que esse que é o barato do... Pena que pra muita gente, é até meme, né? Eu não sei se é a maioria, mas a gente sabe, né? Porque quando vira meme, pode ser que já seja pra maioria. A plantinha morre, né? Acontece muito. Acontece. A plantinha morre. Então, enfim, eu acho que também o pessoal desiste muito rápido. E aí já pensa que não tem mão pra coisa, né? Não tenho mão pra planta. Dedo verde. Toda planta, não tenho dedo verde, ou essa pessoa tem dedo verde, eu não tenho. Se a pessoa insistisse um pouco mais, porque é uma coisa de você entender como ela funciona, principalmente entender como a planta funciona no lugar onde ela está. Exato. Então, a hora que a gente tira, o momento que a gente tira a planta do lugar de onde ela veio e leva ela para nossa casa, coloca ela na nossa sala, ela tem que ter um tempo para entender, para se adaptar àquele lugar. Muitas vezes ela vai sentir, não vai gostar, vamos dizer assim, do que aconteceu. Ela sofreu um estresse, vamos dizer assim. Mas se a gente dá o tempo para ela se renovar, ela pode se adaptar. Sim. O mesmo acontece quando a gente muda de cômodo. Às vezes a gente tira de um quarto para outro, afasta da janela e não entende porque ela começou a morrer, ou ela morreu, a planta morreu, né? Exato. E dentro disso, eu ainda complemento. Para a gente conseguir fazer essa adaptação perfeita da planta, que não existe, na verdade, não. O perfeito não existe. O perfeito é movimento, né? A gente tem que entender justamente como que era o movimento natural dessa planta. Como que ela costumava ser no ambiente natural dela. Então, por exemplo, a gente tem plantas grandes, que são as árvores, tem as médias, são arbustos, tem as menores, são as forrações. Então, a gente entender a cultura de cada uma delas em relação ao sol, relação ao tipo de solo, relação à quantidade de água, umidade do ar também é importante, a gente já minimiza esse sofrimento dela nessa transição. Sim. Você imagina que ela sai da natureza, aí um cara tira ela de lá, faz um monte de muda, planta no viveiro.
estufa, água, fertilizante, enfim, é uma bomba química e orgânica ali o tempo todo. Leva pro garden, pessoa do garden, que tem um cuidado também incisivo, leva pra casa e vai falar, tá lá, tô molhando a cada 10 dias só e tá de boa. Pô, será que a planta tá gostando disso? Desse movimento que tá acontecendo com ela? Sim. Será que ela tá sendo tratada de maneira saudável? A gente tem que avaliar esses pontos também, entender a origem da planta, entender a origem desse rolê todo, sabe? Hoje em dia, com aplicativos e também a quantidade de vídeos que a gente tem na internet, fica mais fácil de a gente se aproximar desse conhecimento que você está dizendo, que é essencial, né? A gente entender por que a planta é daquele jeito. Então, por exemplo, plantas que têm uma folha muito grande, né? Ou plantas que são enceradas, né? Folhas que são enceradas. É, um verde mais escuro, alguma coisa nesse sentido. Tem seu motivo. Exato. Ela está assim porque precisa transpirar mais, porque não pode transpirar nada. E assim vai, né? Exato. Então, quando a gente descobre um pouquinho da história da planta, tem mais chances de sucesso se a gente consegue replicar em casa. Exatamente. Mas eu não sei se você concorda comigo, agora eu quero a sua opinião profissional, que a minha intuição hoje eu não gasto muito tempo estudando sobre cada planta, mas o que eu tento fazer, eu tô nesse momento, né, e tem dado certo. Eu tento deixar um solo rico, eu vou falar o básico, gente, mas é o que eu tô fazendo e tem dado certo. Eu tento deixar um solo abundante e rico, drenado, sem nenhuma chance de encharcar, então, de alguma forma, ele tá longe do pratinho, né? E tem chance de escorrer. Não tem pouca terra, né? Aí vai depender um pouco do tamanho, quanto de espaço a gente tem para isso, mas pensar que a planta precisa de espaço e que esse solo esteja úmido, relativamente úmido com frequência. Então, sem dó de molhar. Então, eu tenho molhado bastante as plantas e com essa estratégia de que eu sei que vai drenar, eu conto com a sabedoria dela e do mecanismo ali, da terra, das raízes, para manter aquela água naquele lugar, o necessário. Então, confiando um pouco nela. Você acha que faz sentido o meu raciocínio? Faz sentido, mas depende. Porque, por exemplo, a gente tem alguns exemplares. Vai falar nome, pode ser que, dependendo do local que a pessoa esteja assistindo, seja outro. Zamioculca, o pacová, um próprio cacto. Eles não gostam dessa umidade, por exemplo. Eles não precisam de um solo tão rico, por exemplo. Então... Eu acho que eu esqueci desses exemplos, porque eu não gosto de cactos suculentas. Eu gosto daquelas plantas tropicais, sabe? Sim, sim. Mas você tem toda a razão. Um clima mais árido, né? Exato. Não suporta muita água. Exato. Não, você pega o pacová, que é uma planta, se eu não me engano, aqui do Brasil. Se eu não me engano, tá? Posso estar enganado. Só que assim, ela não é uma planta que curte tanto solo úmido. Então, qual que é o habitat natural dela? Como que é esse solo original dela? Acho que o ideal é a gente tentar reproduzir pelo menos o que vem nela. Sim. Então, por exemplo, você pega a suculentinha pequenininha, aquela que você ganha na lembrancinha de aniversário. Se você tirar ela do vasinho e jogar a terra na mesa, você vai perceber que a terra dela é uma terra bem levinha, terra solta, uma terra ali que de fato não segura água de jeito nenhum. E aí você vai colocar ela na terra que tem muita matéria orgânica, por exemplo, ela não vai utilizar aquilo lá e pode ser que ela apodreça, que ela sinta. Fique encharcada para os parâmetros dela, né? Exato. E uma sobrecarga de nutriente até. Porque ela tá retendo aquele nutriente em abundância conforme a necessidade dela. Que é, toda vez que rega, a gente absorve um pouco. Então, se a planta tem a rega a cada 20, 30, 40 dias, ela precisa de muito pouco nutriente, muito pouca água. Sim. Se a gente já bota esse excesso, pode ser que a gente tenha uma intolerância ali, sabe? Sim. A curto e médio prazo. Um outro exemplo são as orquídeas, né? Contei a quantidade de orquídeas que eu tenho ontem, porque elas ficavam espalhadas pela casa, né? Eu tenho uma parte que eu deixo elas todas juntas, mas tinha algumas espalhadas pela casa, contei 13. 13, a maioria delas nesse momento está sem flor, porque já são antigas, né? E estão nesse momento de troca. E eu penso nessa ideia de encharcar também, mas tá muito drenado. Tá muito drenado, quase não tem terra, né? São mais aquelas pedrinhas, e mesmo assim, uma vez por semana só.
É né? perfeito. E que seja arejado, né? As raízes acho que gostam, inclusive, de luz. É muito interessante. De luz e de ar. Fotossíntese pela raiz, né? Exato. Muito interessante. Exato. Se pegar uma orquídea, por exemplo, no ambiente natural dela, ela tá grudada numa árvore. Sim. Então, assim, a galera que eu mais vejo no dia a dia é a galera querendo colocar terra, humus, esterco na orquídea. Eu falo, mano, calma. Sim. Vamos entender o que é a orquídea e aí depois a gente tenta imitar o habitat dela. Então, bastante casquinha de madeira, bastante pedra, bastante carvão, bastante... Enfim, coisas secas. Eu fiz um teste. Eu coloquei 2, eu tirei do substrato dela que veio, né, da floricultura. Coloquei uma, ela tava... Eu não sei porquê, ela tava muito pequenininha. Eu coloquei ela apoiada dentro de sobre o buraco de um vasinho de vidro, bem pequeno. E com 2 raízes muito pequenas. Quando eu coloquei água ali, deixava aquele ambiente muito úmido, mas sem a água tocar na raiz. Bom, resumindo, o resultado disso é que agora eu tenho folhas e muitas raízes verdes. Então, só por ter criado aquela mini estufa. Sim. E outra coisa interessante que eu também testei, que não é muito consensual, que é deixar as orquídeas... Peguei uma orquídea, tirei do substrato normal dela e deixei ela 100% nas pedras de construção civil. Que legal. Direto. Um dos motivos é porque dizem que orquídeas gostam de estar em ambientes fixos. Né? Elas se dão bem em ambientes fixos e não que mudem o tempo inteiro, né? Sim, então exato. as pedras têm um pouco esse papel, mas fica pesado. Desvantagem, o vaso fica bem pesado. Sim. Se colocar, por exemplo, argila expandida num vaso desses, pode ser que funcione melhor. Que não pesa e tem o mesmo efeito. Verdade. Que pra quem não sabe, aquelas bolinhas de barro. Sim. Pode ser que funcione. Pode ser, Não então. testei, mas é uma possibilidade. Mas é muito interessante, né? Uma não tem contato com substrato nenhum. Como eu disse, ela tá no ar, dentro dessa estufinha. E outra, ela tá presa nas pedras, né? Sim. E aí a gente vê como que essa planta, essa espécie é interessante. Sim. Não só ela, né? Tem samambaia, tem bromélia, tem... Enfim, musguinho, enfim, essa infinidade de planta que aceita esse tipo de condição. Se pegar a samambaia, por exemplo... Pô, tinha uma na minha casa que nasceu entre blocos. Sim. Vai explicar isso. Sim. E aí você leva pra sua casa e não consegue cuidar. Sim. Que loucura. Caiu uma sementinha ali, ela já é o suficiente, né? Exato. Bem interessante. Exato. Sem nutrientes, sem absolutamente nada. Sim. E ela vai embora. Essas tendem a conseguir absorver do ar, pode ser? Não só isso, mas tem alguns micro-organismos enfim, da própria decomposição ali do tijolo, do bloco, enfim, Sim, que ela verdade. absorve isso. Sim. Que ela absorve isso. Mas enfim, vamos voltar pro foco aqui. Vamos. Começamos a falar de minhocas. De minhoquinhas, exato. E aí a biofilia, ela tá aí para poder provar que as plantinhas dentro de casa, a orquídea, por exemplo, lá, ela tem um efeito funcional da nossa saúde emocional, física, respiratória. Inclusive agora, a gente tá num tempo aí, sei lá quantos dias sem chuva, tá um ar pesado, tá um ar difícil. E quem mora perto de um parque, quem tem um jardim vertical na porta de casa, quem tem bastante planta, tá de boa. Justamente por conta dessa umidade que gera, que as plantas transpiram, não sei se você sabe, mas elas transpiram pelas folhas. Então gera uma camada densa ali de água próxima a elas. Então é oficial isso não é inventado, não é nada, isso é pesquisado, testado e validado. E a arquitetura hoje em dia ela tem sido muito propositiva nesse tipo de questão. Principalmente nesses empreendimentos mais modernos, mais novos, mais caros, entre aspas. Por que será que as pessoas esqueceram disso antigamente e estão voltando com isso hoje? Eu acho que tem um pouco de preconceito também, antigamente, né? Ou seja, menos conhecimento, vamos dizer assim, né? Por exemplo, até hoje eu escuto dizer que... Talvez seja sua opinião também, tá? Você me diz. Eu escuto dizer que faz mal ter plantas no quarto. Porque ela usa gás carbônico, libera gás carbônico, né? Eu acho que para isso acontecer, para ela chegar a afetar negativamente alguém na hora do sono, no momento que ela tá no quarto, precisaria de muita planta. Então eu não considero que isso é um problema. Mas antigamente,
Até pouco tempo atrás, eu ouvia como um conselho proibitivo. Não pode ter planta no quarto. Então, só para dar um exemplo de algo do passado, uma ideia comum do passado que hoje eu, pelo menos, não replico na minha casa. Por outro lado, né, você estava comentando sobre empreendimentos mais modernos e às vezes mais alto padrão. A gente tem que considerar a parte da ostentação também. Ou seja, do que é privilégio. Então, a gente estava comentando agora há pouco sobre o preço do metro quadrado na cidade serem cada vez mais altos, né? Não, o preço ser cada vez mais alto, não só em São Paulo, como em grandes cidades do mundo inteiro. Se você é uma pessoa que você tem uma varanda gourmet com um comprimento de 15 metros, com uma vista, ou melhor, com vista, né? Muitos quarteirões à frente, sem nenhum prédio bloqueando a sua vista, isso é raríssimo. Isso é raríssimo. Então, já começa a entrar no pacote de elementos para fazer parte do que você quer mostrar como sua personalidade também, ou a sua posição na vida. O verde, e agora lembrando um pouco que a gente está falando bastante da função do paisagista, inclui também a parte da água, né? Então, quem tem uma piscina, por exemplo, em casa, ou na sua cobertura, na cobertura do seu prédio, aquela piscina infinita, sabe? Aquela que a bordinha vai até o final, e você se perde aquele espelho d'água no horizonte. Também faz parte desse pacote, né? De uma maneira nova de viver. Acho que é indo muito para um lado novo, mas que a gente tem que considerar que é a parte da foto, porque muitas vezes a piscina não é para ser usada. Sim. Né? Ela tá ali para mesmo dar uma enfeitada. Sim. Só para completar a parte do gás carbônico que você falou. Meu Deus. Isso daí hoje em dia já tá totalmente desvalidado. Tô certa? Não, tá errada. Eu tô errada? Tá. A pessoa pode morrer? Não, ela não pode morrer de jeito nenhum. Pelo amor de Deus. Tanto que a gente tem a Amazônia hoje, que a gente tá preservando ela o máximo possível. Porque um carro, ele solta gás carbônico. E ela prende esse gás carbônico e libera oxigênio. Isso, exato. Vamos lá, vou refazer. O perigo de ter uma planta no quarto é que ela usaria o seu oxigênio. Não, de jeito nenhum. Então ela estaria competindo com você. Aí que estaria o nosso... O equívoco, O ensinamento ancestral de que você não pode ter planta no seu quarto. Sim. É porque ela competiria com o seu oxigênio e você poderia morrer asfixiado. Justamente o contrário. Ela vai te produzir mais oxigênio. Justamente o contrário. Senão... É que depende da hora do dia, eu acho, né? Tem que ver que hora ela tá fazendo fotossíntese e tal. Mas eu acho que entra numa questão da quantidade, né? Não, você é só validar uma floresta. Por que a floresta é importante? Sim. Entende? Se a floresta emitisse gás carbônico, a gente já não teria camada de ozônio há muitos anos já. Há muitos milhares de anos, na verdade. Que a gente tá destruindo tudo e aí tá acabando com as camadas mais profundas lá do espaço e tal. Não o contrário. Plantando árvore que... Não, é justamente o contrário. Porque ela captura esse gás carbônico, faz ali todo o processo energético dela e solta oxigênio. É isso. Você tá dizendo que a fotossíntese consome gás... Ai, gente, eu tô me confundindo. Eu não sei como que é o processo químico exato. Mas eu sei que ela captura esse gás carbônico. Agora, parênteses, tá, gente? Não inverte? Não, ela captura. Captura gás carbônico e libera oxigênio. Exato. Então eu falei certo no começo, depois eu me enganei depois. Por que o pessoal falava que não podia ter planta em casa? Eu não faço ideia. Eu ouvi isso, mas ouvi muito pouco. É só lembrar da floresta amazônica. É só isso. O tronco dela, ele captura gás carbônico, as folhas capturam gás carbônico, raízes capturam gás carbônico, então tá de boa. Não. Isso eu acho que ninguém nunca questionou. Isso é um fato, né? Floresta é legal. Sim. Mas... não sei, eu acho que tinha alguma coisa sobre que as plantas em algum momento consomem o oxigênio do quarto também. Enfim. Não, mas se for também é muito pouco. Por isso é que eu tava comentando. Até por conta do processo da evapotranspiração, que é a transpiração pela folha, ela vai soltar água, que é H2O. Sim. Tem oxigênio na parada também. Olha, eu tenho um plano, você vai ser testemunha, eu acho. Nós. Eu tenho um pedaço lá na minha sala, que tem uma janela grande. E eu tô com intenção, com o passar dos anos, né? Porque vai ter que ser aos poucos, transformar aquilo ali numa pequena estufinha, não completa, não totalmente fechada, mas com planta
até lá em cima. Eu vou ver se eu consigo até comprar uma arvorezinha de pequeno porte, sabe? Uhum. E aí a gente vê se eu vou morrer ali ou não. Se eu vou acordar. Um dia eu vou estar desacordada no meio daquele pedaço da sala ou não. Eu acredito que não. Tenho altas fichas que não. Sim. Mas enfim, eu tenho uma ideia também que é muito utópica. Infelizmente, teria que ter um plano de governo muito, muito forte nessa questão verde e brigar com todos os conselhos de engenharia do mundo, que é justamente utilizar terraço de prédio para construir jardim. De preferência com planta nativa. Ou seja, todas as coberturas serem verdes, né? Exato. Todas, sem exceção. Você pega a Avenida Paulista, por exemplo. Quantos, sei lá, centenas de prédios que não tem lá? Sim. Que usa a cobertura só pra antena. É muito interessante, porque eu moro na frente de um prédio com uma mega antena, perto da Paulista. E ele dá vista para um prédio que tem um mezanino, não. Tem um patamar que funciona como uma cobertura. Fizeram um jardim ali. Tem pergolado, trepadeiras em cima do pergolado, banquinhos. Então, momentos você vê pessoas na hora do almoço trocando ideia ali, conversando, relaxando. E grama. A gente tá falando, nesse patamar, a gente tá mais ou menos no 15º andar. Então. E o meu, que tá acima disso, na cobertura, tá? Uhum. Quando a gente vai na minha cobertura, não tem nada plantado. É 100% pedra, mas existe um problema aí importante. Dizem que a tecnologia mudou, mais confiável hoje em dia, mas água é água, né? O problema da infiltração. Sim. Né? Então, você impermeabiliza, mas eu escuto falar bastante sobre impermeabilizações que foram bem feitas, mas em algum momento passam-se os anos e falha. E aí, quem se ferra é o pessoal dos últimos andares, né? Não tem jeito. Impermeabilização, ela sempre precisa ter refeita, manutenção, né? exato. Mas exato. aí vai tirar toda a grama para impermeabilizar de novo, né? Eu, por mim, deixaria tudo verde também. Sim. Mas será que uma coisa que eu tenho pensado, uma proposta até do pessoal do prédio, é um meio absurdo, mas eu acho que seria 100% certeiro. Telhas. Uhum. Então estão as telhas. E sobre as telhas, a gente constrói um outro patamar impermeabilizado com o jardim ali. Conseguem fazer outro tipo de laje, uma laje sobre laje sobre laje. Amamos o verde, né? Qualquer coisa pelo verde. Não, mas são soluções que a gente tem que buscar para poder fazer. A gente gravou sobre gramados esportivos agora há pouco, o pessoal assistiu semana passada, provavelmente. E ele tava comentando que tem um campo de futebol oficial em cima de um colégio, lá no Morumbi. Então, assim, você imagina o tanto de água. Ele comentou que por dia são mais ou menos 6 litros por metro quadrado. Ah, é? E um campo tem mais ou menos 8 mil metros quadrados. Agora, você imagina o tanto de água, o tanto de peso que não suporta uma estrutura dessa. Nossa, bem interessante esse projeto. Deve ter sido de drenagem mesmo, né? De escoamento dessa água. Exato. Então, assim, se a gente estruturar, se a gente trabalhar em cima disso, certamente já tem tecnologia, já tem solução. O único problema a curto prazo é custo. Custo, né? Mas quanto mais fizer, mais barato fica. Sim, mas seguindo um pouco na linha do que você estava comentando, sobre as pessoas estarem cada vez mais atentas a essa ideia da biofilia, né? Que o ser humano precisa do contato com a natureza e que isso faz bem no cotidiano. A gente começa a relativizar esses custos, né? Exato. Até onde vale a pena economizar, sei lá, R$1 milhão que seja para fazer uma cobertura de um prédio, sendo que, sei lá, 300 moradores gastam isso por mês com remédio, com médico, com internação, sei lá. Qualidade de vida é difícil mensurar, né? Exato. Mas passa por aí, sim. Exato. E tem outras contas que o pessoal não bota no papel. Que é, por exemplo, num prédio desse que você comentou, que tem um jardim. O pessoal certamente usa menos ar-condicionado, certamente tem menos sinusite, rinite, por conta dessa absorção dessa fuligem toda. Enfim, ruído também, janela anti-ruído já vai pro saco, porque não precisa. Então, assim, tem uma série de coisas que... E nessa parte do que não é mensurável, né? Eu até achei que você fosse comentar isso agora, que é como afeta o psicológico, né? Também. Parte da depressão. Também, exato. Né? Então, para tratamentos de doenças em hospitais, né? Também houve um momento onde se percebeu que era vantajoso tirar o paciente do quarto, isso para internações, quando é possível, né? Internações muito longas, fazer com que ele saia um pouco, vá para a área externa, passeie por um jardim. Essa parte que é difícil de
medir, mas que com certeza afetando o psicológico, acaba afetando também a recuperação até, no caso de pessoas que estão doentes. Exato. Tem um tipo de paisagismo que é focado só nisso. Não vou lembrar o nome técnico agora, mas ele é focado para clínicas de reabilitação, clínicas de asilos, enfim, tratamentos psicológicos, psiquiátricos. Então, assim, funciona de verdade. Funciona. Por que não levar isso pra dentro de casa? Por que não levar isso pro condomínio? Eu sinto que faz diferença pra mim. Bom, todo mundo agora já sabe que eu adoro plantas, né? Mas eu percebo a diferença quando, por exemplo, as orquídeas tem algum momento que elas perdem todas as flores, elas ficam aqueles cabinhos ali, você nem percebe, né? Sim. Mas quando trago uma nova, ou me dão de presente uma nova, faz diferença todo momento que eu passo por ali. Faz uma diferença no meu dia a dia mesmo. Não é só tem um enfeite ali. De alguma forma, eu já consegui perceber que eu fico um pouquinho mais positiva, vamos dizer assim. Um pouquinho mais alegre, vamos dizer assim. Quando eu tenho essas plantas por perto. E felizes, né? Eu acho que uma coisa chata do pessoal que tenta ter planta e vê ela morrendo é que eu sinto isso. Quando uma planta minha morre, é como se... Primeiro, se eu tivesse falhado, né? Porque é um ser vivo, como você estava dizendo agora há pouco. Então, você se sente mal por ter matado algo vivo. E também... principalmente isso. Era isso que eu queria dizer. De você perceber que... acho que eu perdi o que eu ia falar, gente. Que a planta tá sentindo, que a planta não tá tão saudável. Não, que a planta morreu por sua causa, né? Mas será que houve realmente... uma morte ali, que houve uma morte ali. Sim. É triste de ver uma morte, porque assim como a planta florida, ela é exuberante por vida, né? Tá exalando vida, o contrário também acontece, né? Quando a gente vê a planta definhando, é triste, né? Sim. Triste demais. E aí que tá o problema. As pessoas matam. A planta morre, acontece. Faz parte do ciclo. Faz parte do ciclo dela, né? Exato. E elas falam, não vou ter mais. Gente, não é bem assim. Pra gente aprender a fazer alguma coisa, a gente tem que errar. Infelizmente, a gente tá falando de vida. Sim. Claro que não é uma vida ativa, entre aspas, que necessariamente se expressa ali com olhar, com... Como um bichinho, né? Exato, como um pet. Exato. Claro, ela tem os sentimentos dela, ela consegue se comunicar da maneira dela, e basta a gente aprender a ler esses sinais. Eu tenho muito forte, quem acompanha no Instagram sabe, que é o ciclo das 4 manutenções. Agora começa a loucura. Deixa eu ver, não conheço. Esse eu que inventei esse processo. Que é a manutenção diária, principalmente quando a gente tá aprendendo a cuidar de planta, que é literalmente, por exemplo, tem uma planta atrás de você. Eu bater no olho, já sei o que acontece com ela. E que tá faltando nela, que ela precisa fazer pra poder voltar. Só que quem tá começando, tem umas folhinhas amarelas ali, tá tudo bem, eu vou continuar regando e acabou. Só que não, tem um processo que precisa ser feito. E aí, só na diária, só no contato diário com a planta que a gente aprende. Ou seja, você dar uma atenção e perceber o que tá acontecendo com ela um pouco todos os dias, é isso que você quer dizer? Exato, a gente não cuida do nosso pet todo dia. Não só da água e de comida, a gente faz carinho, a gente conversa, a gente dá atenção. Sim, o que a planta não vai fazer? Sim, é verdade. Pelo menos no começo, pra ela entender ali qual que é o rolê, entendeu? E você entender ela também, né? Exato. Aí tem a manutenção semanal, que é justamente você tirar a folhinha amarela, tirar um pouquinho do pó, tirar um pouquinho ali daquela fuligem que tá encrostada na folha, dificultando os processos metabólicos dela. Tem a manutenção quinzenal, que é você literalmente cortar uma folhinha, colocar algum produto, seja orgânico ou químico ou mineral. Vai ser um inseticida, vai ser um fertilizante, vai ser um adubo. E a manutenção mensal, que é você precisar colocar alguma coisa física de fato, tipo uma terra nova, um humus, fazer uma poda maior nela. Enfim, aí você passando por esses 4 ciclos várias vezes, em várias plantas, tenho certeza que, o jardim já muda o nível do... Já cria uma intimidade, né, com as suas plantas. Exatamente. Sim. Exatamente. Isso faz toda a diferença. As pessoas falavam, isso aí tem nada a ver. Faz o teste. Ontem mesmo, é engraçado você estar falando isso. Hoje, ou a gente está gravando hoje, porque antes de ontem eu consegui dar um pouco, reservar um tempo para dar um pouco de atenção para essas orquídeas, né? Por isso até que, inclusive, eu contei quantas eu tinha. E descobri colchonilhas, que são aqueles bichinhos brancos, né? Eles soltam até uma gosminha, assim. Parece até um bicho da seda, às vezes, né? Olhando assim. Mas
que é fácil de tirar, né? Eu fiz com detergente, tá certo? Não. Eu fiz com detergente, muito pouco detergente, mais água, uma escovinha, até sair. Mas quando eu fui ver, elas se espalham muito rápido, né? Sim. Então daqui a pouco a gente conversa, ver se as minhas orquídeas estão vivas ainda. Fechou. Mas é isso, se passasse um pouco mais de tempo, elas teriam, vamos supor, mais um mês, e eu não tivesse dado essa atenção percebida, esses bichinhos que eles são pequenos, e eles ficam muitas vezes nas entranhas, entre as folhas, né? Às vezes embaixo da folha, que Às a vezes, gente muitas nunca vezes embaixo olha. da folha, exatamente. Mas ela tá ainda separada da folha, né? Nesse sentido que é fácil de tirar. Não usem Sim. detergente, gente. O que tem que usar? Produtos certos pra Tem isso. que comprar com você, né? Não precisa ser comigo, mas comprar o produto certo pelo menos. Um pó de fumo, um óleo de nim, um óleo mineral, de repente. Tem que ser qualquer coisa que tire a capa dela, né? Que dá uma dissolvida no bichinho, não é uma coisa assim? Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Você precisa... É que nem um... Vamos comparar a cochonilha, o pulgão, ou qualquer outro tipo de praga, com um vírus no nosso corpo. O que a gente vai fazer? A gente vai, sei lá, tá com uma infecção na pele. Não é só lavar com água e sabão que vai resolver. Você vai precisar colocar um remédio, vai precisar passar a pomada para cicatrizar aquilo ali. Por quê? Porque senão vai dar mais fungo, vai dar mais problema e vai acontecer mais coisa. Inclusive, quando a gente faz poda, né? É recomendado tampar, né? Como se fosse uma ferida mesmo, para Exato. evitar que crie fungos e essas coisas. Exato, exato. E a galera usa canela, por exemplo, Sim. que é um antifungicida maravilhoso. Uhum. Tem gente que passa a cera de vela, derrete a vela ali em cima. Uma tampinha, de alguma forma, né? Exato, Criar uma tampinha. exato. Que aí você diminui a chance de ter algum vetor ali dentro. Sim. Então, assim, tratar com medicamento adequado é necessário. Uhum. Agora, receita de casa, sabão de pedra, detergente, vinagre, ajuda? Pode ser que ajude. Era um caso muito simples também, não era nada muito dramático. Eram uns pontinhos brancos, usei a escovinha ali. Não, mas... tirou, beleza. É. Mas aí tá importante também a gente investigar o porquê que aconteceu aquilo Pois lá. é. Pode ser que uma veio com cochonilha e na desatenção, durante algumas semanas, se espalhou entre as outras? Pode ser? Pode ser, pode ser. Ou pode ser também um excesso de água ali, um excesso de umidade. Pode ser uma falta de água, uma falta de umidade. Pode ser uma sobrecarga de nutriente, pode ser uma deficiência de Sim, nutriente. tem que tomar cuidado com os adubos, né? Exato, exato. A gente pensa que adubo, vamos pôr um monte e deixa que a planta se vira, e não é verdade. Exato. Imagina que eles são insetos sugadores. Principalmente o cochonilha e o pulgão, que são os mais comuns. Então, se a seiva engrossa um pouquinho, fica um pouquinho mais doce, e tem glicose na seiva, ela vai e começa a se alimentar dessa seiva. E é justamente por isso que aparece. Sente o cheiro da seiva mais grossa. É justamente isso que acontece. Então, procurar entender o que está acontecendo, o que saiu da rotina ali de cuidado, de manutenção, para poder corrigir. Sim, sim. Esse é o jeito mais eficiente. Sim. Nossa, mas eu lembro da primeira vez que aconteceu, que apareceram esses bichinhos brancos, eu fiquei desesperada. Eu falei, é o fim. Perdi as plantas, elas estão morrendo. Não, é complicado, é complicado. E ainda mais quando a gente tá nesse processo de entender a planta, de falar, puta, comprei um monte de planta e agora? Tô lascado pra cuidar. Sim. Aí que a gente desespera. Mas na real é tipo, dadas as proporções, obviamente, é tipo uma febrezinha que deu na gente. Tipo isso. E a gente tem que tratar ali uma semaninha pra poder minimizar e voltar à vida normal. Uhum. Sim, Então é bem legal esse cuidar desse processo todo. sim. É muito interessante. E aí a biofilia, no final das contas, ela ajuda... Esse contato diário com a planta também, Sim. inclusive, se ajuda a trocar energia. Uhum. Você pega Bom, você é arquiteta, você sabe. Tem a antena lá no último andar, tem o para-raio. Para-raio, que não deixa bater no prédio, não sei o que acontece batendo no prédio também o raio. Mas enfim, bate no para-raio e leva lá pra terra. Ou seja, a terra absorve toda a energia negativa, toda a energia ruim do nosso corpo e do mundo também. Então, por que não entrar em contato com essa terra? Sim, Por que não mexer, sujar a unha, sujar a mão, sujar o pé? sim. Lembra, provavelmente na sua infância, você vivenciou algum momento de chácara, de sítio? Faz diferença pôr o pé na terra, né? Faz. Faz muita diferença. Faz. E como faz pra te achar nas redes sociais? Bom, eu vou indicar o meu Instagram, jumagioli.tango.
sendo que Maggioli tem 2 Gs. Então, repetindo, Ju, de Juliana, Maggioli.tango. Fechou. E aí lá você fala bastante sobre dança, que é a sua segunda ocupação. Sim, exatamente. Mas pode ficar à vontade também, imagino eu, para poder tirar dúvidas sobre esse universo maluco que é arquitetura e urbanismo. Vira e mexe, eu tô postando arquitetura. Hoje eu postei uma reforminha que eu tô fazendo num apartamento e também postei minhas orquídeas lá. Então eu gosto muito de misturar os assuntos, porque no final das contas é tudo percepção, é tudo, de certa forma, arte, né? Exato. Eu não consigo ver muita diferença, ou eu vejo muita semelhança entre dança, pintura, as plantas, a arquitetura, né? O paisagismo, a arquitetura. Então, eu tento juntar tudo isso dentro desse perfil. Se parar pra pensar, dança e arquitetura e urbanismo tem tudo a ver. É tudo movimento. Eu tenho certeza que a minha visão, minha noção de dança é muito diferente porque eu sou formada em arquitetura. Não, tenho certeza. Né? Estrutura, espaço, movimento, percepção. Sim. Bom, é isso aí. Muito obrigado. Muito obrigada, Gabriel, pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui. Imagina, a gente que agradece, a gente tá feliz. E, gente, pra você que tá assistindo pela TV, não esquece de assistir a reprise depois no YouTube, de seguir a Rede Vivax TV lá no Instagram pra poder ver os cortes, ficar por dentro da programação. E é isso aí, gente. Obrigado. Obrigado por mais um Pod Vivax e até o próximo episódio.